Oi, gente, vamos conversar um pouquinho? Olha só, eu tava pensando qual seria o tema que a gente ia abordar para fechar 2020 com chave de ouro. E hoje, dia 30 de dezembro, eu acordei com uma notícia bombástica, a internet já acordou se movimentando. E eu falei, é sobre isso que vamos conversar. Olha só, gente, hoje o Senado argentino aprovou a legalização do aborto por livre e espontânea vontade da mulher na Argentina. Olha só que coisa. Ó, vou começar dizendo, gente, eu não vou entrar aqui nos assuntos religiosos, não tô aqui pra isso. Não vou entrar no viés religioso, não vou entrar no viés das ciências naturais, não é a minha especialidade. Nós vamos conversar sobre a ciência jurídica, sobre as ciências criminais, a ciência constitucional, tá? Vamos lá. O que esse projeto de lei lá na Argentina fala sobre o aborto? Vamos dar uma destrinchada nisso daí? Olha só, deixa eu beber uma água, peraí. Bom, né? Olha só. Lá no Senado argentino foram 38 votos a favor, contra 29 votos contra. É esse projeto de lei que legaliza o aborto na Argentina. Olha, pode ser realizado o aborto, a prática do aborto de livre e espontânea vontade da mulher até a 14ª semana de gestação. Após a 14ª semana de gestação, não tem papo, só em caso de estupro ou em caso de risco de vida, perigo de vida da gestante, tá bom? Menores de 16 anos grávidas, Júlia, podem abortar? Se tiver consentimento dos pais, podem sim, tá bom? Vamos lá, os médicos. Os médicos, eles são obrigados a realizar esse aborto? Não são obrigados. Ou seja, se os médicos são contras, por um viés religioso, por algo que eles acreditam, eles não são, o médico em questão não é obrigado a realizar essa prática do aborto na paciente, mas o governo é obrigado a apontar um outro profissional para que essa paciente não fique sem atendimento. Tá bom? O que a gente tinha para dizer sobre o aborto na Argentina é isso. Para muitos uma grande conquista, para outros não. Hoje eu fiz até uma enquete no meu Instagram particular, sem querer gerar muita polêmica. É um assunto muito polêmico, né, gente? Sobre quem era a favor, quem era contra. Gente, completamente dividido. Muita gente a favor, muita gente contra. Polêmico, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do aborto no Brasil, que muita gente não sabe como funciona. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. O aborto no Brasil, ele é criminalizado. O aborto do Brasil, ele não é permitido, não, tá bom? O aborto no Brasil, ele é permitido apenas em duas hipóteses. Em hipóteses de risco de vida, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, ou em caso de gravidez que veio advinda do estupro. Aí o aborto é permitido. Deixa eu beber mais uma aguinha, gente. Esse negócio de fazer vídeo direto é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Vai secando a boca, peraí. Vamos lá. Aonde estão os crimes relativos ao aborto na nossa legislação brasileira, Júlia? No Código Penal. E eu tô com ele aqui, como sempre. Vamos lá então, artigo 124 do Código Penal ao artigo 128. Tô olhando o tempo aqui para não ficar muito grande o vídeo para vocês. Vamos lá rapidinho então. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Desculpa, gente. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Pena, detenção de 1 a 3 anos. Artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante, ou seja, o aborto provocado por terceiro. Apenas vocês vão perceber que a pena é muito mais alta, porque é bem grave, né? Imagina, você, gestante, e vai lá, alguém provoca um aborto em você, é um crime seríssimo. Então, a pena é de 3 a 10 anos de reclusão. Artigo 126 do Código Penal. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Aí já muda, a pena desce um pouco, é de 1 a 4 anos de reclusão. Tem a forma qualificada, que é o artigo 127, que fala do aumento de pena em caso de lesão corporal
ou em caso de morte. E o artigo 128 traz pra gente quando o aborto não é punido, que são as hipóteses que eu disse. O inciso 1º, quando não há outra forma de se salvar a gestante, de se salvar a vida da gestante. E o inciso 2º, quando a gravidez é um resultado de um estupro, né? Então esse procedimento ele é permitido. Ju, mas eu já ouvi falar em algum lugar que quando o feto ele é anencéfalo, o aborto também é permitido no Brasil. É sim. Vamos conversar um pouco sobre isso. Então é rapidinho, eu prometo. Olha só. ADPF 54 do Supremo Tribunal Federal, relator, Vossa Excelência, ilustríssimo ministro Marco Aurélio. Vamos lá. Olha só. O que o ministro Marco Aurélio fala? Cadê aqui na minha colinha sobre o que ele fala lá? Ele não chama no seu voto, gente, de descriminalização do aborto, tá? Ele não fala que ele tá aprovando o aborto, ele não gosta de usar o termo aborto. Ele usa esse termo daqui, ó, antecipação terapêutica do parto, tá? Anencefalia, o que é isso? Vou ler aqui na minha colinha porque não é a minha área, eu não sou da área da saúde, eu sou da área jurídica, tá? Vamos lá. Malformação do tubo neural, ausência total ou parcial do encéfalo e do crânio. É uma doença congênita letal, ou seja, sem potencial de vida para aquele feto. Nas palavras de Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio, ele diz assim: aborto é crime. Crime contra a vida. Tutela-se a vida em potencial. No caso do anencéfalo, repito, não existe vida possível. No final do seu voto, ele disse algumas palavras que me tocaram. Olha só, ele falou assim: os tempos atuais, realço, requerem empatia, aceitação, humanidade e solidariedade para com essas mulheres. Então vamos lá, nessa DPF 54 ficou decidido que como o feto anencéfalo ele não tem capacidade de vida, o aborto seria permitido, porque o bem tutelado na criminalização do aborto é a própria vida. Como o feto anencéfalo ele não tem potencial nenhum de vida, então pela dignidade da pessoa humana, daquela gestante, daquela mãe que tá ali sofrendo, sabendo que infelizmente terá um filho que já nascerá morto, por sua dignidade, foi decidido então pelo Supremo Tribunal Federal que em caso de anencefalia o aborto é permitido no Brasil. Ó, pra gente finalizar. Ô, gente, olha como é que são as coisas. Eu aqui gravando pra vocês e de repente recebi uma ligação, cortou, mas vamos continuar de onde eu parei. Pra finalizar, nesse mês, em dezembro, teve uma decisão do Tribunal do Distrito Federal, onde permitiu o aborto de uma mulher. Vou contar o caso pra vocês. Olha o que ela alegou. Ela alegou que durante a relação sexual estava sendo utilizado o preservativo, a camisinha, e durante a relação o parceiro dela retirou a camisinha sem o consentimento dela, sem avisar. Quando ela percebeu que a camisinha tinha sido retirada, que a relação estava sendo praticada sem o preservativo, ela não quis mais e ele obrigou ela a continuar, tá? Ela alegou estupro, na minha opinião é estupro mesmo, porque ela não queria mais. Se ela falou não para, ele deveria ter parado, correto? Então ela alegou estupro. Infelizmente, muitas mulheres são vítimas disso, tá, gente? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. E o Tribunal de Justiça do Distrito Federal confirmou a decisão de primeira instância e ela pôde, sim, abortar aquele filho que não era desejado, que veio desse estupro aí praticado pelo seu próprio parceiro. É bem complicado. Gente, então é isso. Beijo do Salles da Advocacia. Que 2021 seja um ano próspero, maravilhoso, com muita conquista para todos vocês. Que a vacina venha, que esse corona vá embora e que tudo dê certo. Tá joia? Um abraço.